Demorei, mas aqui estou. Eu demorei para fazer esse vlog porque eu perdi alguns vídeos que eu já tinha feito gravações e eu estava um pouco desanimada porque são tantos compromissos que eu tenho nos últimos dias. Tem o trabalho, tem a minha empresa, tem os livros, mas eu não queria deixar passar muito mais tempo. Eu resolvi trazer só essa conversa aqui porque eu quero documentar também essa minha jornada. Eu quero mostrar como que eu estava exatamente nesse momento. Hoje é 31 de julho de 2025 e quero ver a diferença da pessoa que eu vou me tornar. Na verdade, esse vídeo é um registro para minha eu, Andréia do futuro, que vai olhar para essa Andréia hoje. Ai, eu até me emociono, porque eu quero escrever uma história nova, eu quero criar uma jornada diferente. Eu estou quebrando vários padrões e eu quero trazer esse registro cru. Eu não quero fazer edições, eu até queria trazer o meu dia a dia, fazer um vlog mesmo para vocês, mas com as limitações que eu tenho aqui em casa com meu marido, que ele não gosta quando eu estou gravando, então eu perco muitas oportunidades porque eu faço muitas coisas legais, mas eu não consigo mostrar. Mas de qualquer forma, eu não queria deixar de falar sobre como eu estou me sentindo, como está sendo esse momento, vivendo fora, vivendo na Holanda, tendo uma vida diferente do que eu tinha no Brasil, o que eu tenho aprendido, como tem sido para mim essa jornada, não só documentar, mas para mostrar a realidade das pessoas que também querem fazer mudanças nas suas vidas, para que eu inspire também, para que entenda que não é porque a gente está realizando um sonho que é a coisa mais fácil do mundo. Existe uma realidade, assim, a gente tem que aprender coisas novas, se adaptar, tem um esforço diário, mas é possível e é prazeroso e é gostoso. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Aqui eu quero trazer verdade, não é sobre o meu trabalho de mentora, de coach, enfim, escritora, porque isso eu faço em outros lugares. Aqui é uma conversa de mulher para mulher, uma mulher que está na menopausa, que está vivendo os sonhos, mas ao mesmo tempo tem os desafios diários de estar longe do meu filho, que está num outro país, num outro continente, e por mais que eu saiba que ele está bem, ou pelo menos está encaminhado e tem os desafios dele e que eu não posso controlar e que eu não posso mudar, eu sei que eu estou construindo algo aqui. E é difícil, mas ao mesmo tempo é algo para o futuro, que aqui entra um pouco do conflito interno que eu sinto, porque eu tenho que viver o momento presente, tenho que estar apreciando as coisas que eu tenho hoje, que eu estou vivendo hoje, mas ao mesmo tempo eu também tenho que criar algo para o futuro. Só que o futuro, ele está acontecendo a todo instante, porque o futuro é daqui 2 segundos já é futuro. Então, isso às vezes dá um nó na cabeça, porque eu também queria estar aproveitando esse futuro, mas eu não fiz lá no passado o que eu deveria ter feito. Isso é uma verdade, eu preciso assumir. E eu estou tendo muita paz. Esse ano é um ano de clareza do próximo passo que eu preciso dar. Quais os caminhos que eu tenho para seguir. Porque desde que eu casei, eu me perdi por muito tempo. E aqui eu estou casada há 4 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, eu fiquei perdida. Talvez pela menopausa, que isso influencia, apesar de eu ter descoberto logo no começo que eu estava na menopausa e ter buscado recursos para eu me entender e também entender a parte hormonal, o quanto isso impacta nos meus resultados, eu fiquei um pouco perdida na questão da profissão, por causa dessa questão até do meu marido, que ele não queria estar envolvido na minha criação de conteúdo, ele ficava irritado quando eu fazia vídeos, quando a gente viajava, fazia alguma coisa, e eu estava ali sempre filmando, registrando, e isso me fez pensar se havia uma necessidade de eu fazer exatamente isso dessa forma. E eu passei um período pensando sobre qual é o próximo passo, porque eu sabia que eu não ia ficar sendo dona de casa e ao mesmo tempo eu queria continuar meu trabalho, que eu descobri como sendo algo que eu amo fazer. E eu não queria desperdiçar todo esse conhecimento que eu adquiri nos últimos anos, todos os estudos, tudo aquilo que eu me dediquei por causa de um casamento. O casamento é um complemento, ele não deve ser algo que substitui uma coisa que é tão importante, que é vital para mim. E esse processo de criação, de ensinar outras pessoas, de ser mentora, professora, como você quiser chamar, é algo que eu tenho em mim há muitos anos. Eu nunca tive coragem, eu nunca tive autoestima, autoconfiança para abraçar isso. Mas a partir do momento que eu mudei a minha autoimagem, que eu realmente me vi sendo essa pessoa, eu não quero abandonar por causa de uma relação, por causa de um casamento. Casamentos, eles podem acabar, mas essa minha relação comigo mesma, a minha verdade, o meu trabalho, ele vai seguir comigo para o resto da vida. Então é importante eu estar feliz com isso, eu estar realizada profissionalmente, porque se eu não estiver fazendo algo que eu gosto, não cuidando das minhas necessidades, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou olhar para a pessoa que está comigo e vou me sentir traída, vou me sentir magoada, vou me sentir
não apoiada, vou me sentir como uma pessoa que está se colocando de lado e isso acaba com qualquer tipo de relacionamento. Eu, desde o momento que eu tive um câncer, que eu tive 4 vezes, na verdade, né? E que eu tive outras situações de vida, o que eu entendi? Que eu precisava cuidar de mim. Eu precisava colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim para que eu pudesse cuidar das outras pessoas. E é isso que eu resolvi fazer no último ano. Eu me dediquei a estudar sobre mim, o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de construir a minha vida profissional. E isso tem sido muito mágico e, ao mesmo tempo, é um pouco assustador pensar nas mudanças que eu tenho que fazer, principalmente na mudança de autoimagem, porque eu quero ser uma empresária de sucesso e isso é uma construção, não acontece da noite para o dia. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. Eu não sou aquela pessoa que aprende muito rápido e como eu não tive também uma base sólida, eu não tive o conhecimento lá atrás da minha infância, de incentivo também para eu criar algo, ser empreendedora. Eu sempre fui incentivada ou ensinada que eu deveria ter um emprego, de preferência como funcionária pública e trabalhar feliz para o resto da minha vida. Só que isso não estava no meu DNA, eu nunca quis fazer isso, nunca gostei de trabalhar para os outros, eu quero ter minha independência e sempre tive a minha independência desde os 12 anos que eu trabalho. E é por isso que eu estou construindo isso. Mas o que aconteceu nos últimos meses, desde a última vez que eu estive aqui falando com vocês? Bom, basicamente eu estou trabalhando nessa multinacional, está sendo interessante, eu tenho aprendido muito o holandês, tenho me desenvolvido bastante no idioma. Não estou estudando de forma formal e isso afeta no crescimento e no desenvolvimento do idioma, eu não consigo aprender tão rápido assim. Mas tem me ajudado no dia a dia, porque isso de falar todos os dias com os holandeses ajuda na fluência. Outra coisa que eu fiz nesses últimos meses foi trabalhado no meu livro, Somente Amar, que vai ser publicado provavelmente na próxima semana. Ele está na fase de preparação agora com a editora para fazer a impressão, etc. E isso foi uma surpresa para mim, porque não estava nos meus planos fazer esse livro, não agora pelo menos. Mas o que aconteceu? Eu fui chamada para participar de um projeto que a prefeitura está reformulando a estação de trem aqui da cidade onde eu moro e eles, junto com a parte de integração das pessoas que moram aqui na Holanda e que são de outros países e precisam fazer pela integração, eu participei de um workshop e nesse workshop eles pediram para fazer um desenho e o meu desenho foi um dos escolhidos para fazer parte desse projeto da prefeitura. E eu achei muito legal porque exatamente esse azulejo que eles vão colocar lá na estação vai ficar para sempre, é um marco. E ali eu falo sobre amor, eu escrevi uma frase sobre amor, que até vou deixar aqui para você ver o desenho. Não sei exatamente se o desenho vai ser fiel, provavelmente será, com a escrita, ou se eles vão fazer alguma mudança, mas isso me incentivou, me motivou a voltar a escrever e finalizar o livro. E o processo foi muito rápido, entrou num flow que eu acredito que quando o universo está alinhado com você, as coisas acontecem. Porque a editora que não estava mais querendo fazer livros para pessoas adultas, está agora focado no público infantil, aceitou o projeto porque achou o livro muito interessante e bonito e resolveu fazer. E eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa que eu já conheço e aconteceu assim muito rápido. A gente já finalizou, foram 3, 4 meses para finalizar o livro. O livro tá lindo, a capa tá maravilhosa e foi exatamente isso que eu estava fazendo. Como é um trabalho intenso também de criação, demanda muito tempo. E também tem a questão do meu tempo, que é limitado. Como eu tenho trabalho de 28 horas nessa empresa aqui na Holanda, eu também tenho o meu trabalho como mentora, como coach, que eu faço no Brasil. E eu resolvi reescrever os meus cursos, eu resolvi regravar, e isso demanda também tempo, energia para criar o material, para reescrever, e eu fiz um protocolo do Mente Magra Sempre, e isso agora está sendo entregue. A gente está na 3ª semana do protocolo e eu estou acompanhando, não só continuamente fazendo os vídeos, porque ainda não está pronto o curso, mas também fazendo as mentorias toda semana com o grupo e eu mesma estou passando pelo processo. Ou seja, as coisas estão acontecendo, talvez não na velocidade que eu gostaria, e isso é uma coisa muito interessante da gente observar, mas quando a gente pensa que há 4 anos eu estava morando em outro lugar, eu estava tendo uma outra vida, é muita coisa que está acontecendo. Sim, eu mudei de país, eu estou aprendendo outro idioma, eu tenho que aprender sobre as leis, sobre a cultura, sobre como viver nesse país
é muita coisa. E eu tava reclamando comigo mesma que eu não estava fazendo o suficiente, que eu não estava trabalhando o suficiente, mas eu coloquei marcos que na verdade não são reais. Por quê? Porque eu não estava fazendo o que tinha que ser feito. E agora eu decidi fazer. Só que agora que eu decidi fazer, eu tenho clareza daquilo que eu quero fazer tudo da noite pro dia e não vai acontecer. Então eu resolvi também dar uma maneirada, sabe, baixar o ritmo, entender que eu estou caminhando, que eu estou no processo e mesmo que aparentemente não pareça que está rápido demais ou na velocidade que eu gostaria, porque não existe rápido demais, existe na velocidade que você consegue fazer, eu resolvi simplesmente relaxar e fazer o processo acontecer. Porque quanto mais você tem clareza daquilo que você quer, mais rápido você anda. Não adianta também estar com velocidade indo na direção errada. E era basicamente isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo coisas o tempo todo, mas estava na direção errada. E por isso que eu não tenho o resultado que eu quero. Outra coisa também que eu estava na dúvida se eu deveria tirar a carteira de motorista, se eu deveria fazer primeiro o curso de idiomas. Ai, gente, tanta coisa estava na minha cabeça que eu tô ainda pensando se eu devo fazer. Eu tô com planos de fazer a minha carteira talvez esse ano, mas eu não sei se vai ser possível porque a gente já está no segundo semestre do ano e vai depender também do que vai acontecer profissionalmente, porque o meu objetivo é que eu foque 100% na minha carreira de escritora e mentora, ou seja, a pessoa que está produzindo conteúdo e cursos online. É só isso que eu quero fazer da minha vida. Agora ficou claro isso, independente da vontade do meu marido, é algo que eu quero fazer e vou fazer. Por isso que a minha dedicação basicamente está sendo na parte empresarial, porque dessa forma, eu tendo essa minha independência financeira, eu posso largar o meu trabalho, que hoje financia os meus sonhos, sim. Esse trabalho que eu tenho, ele tanto é para minha integração, me ajuda com a parte do idioma, mas também ele ajuda a financiar os meus sonhos, porque assim eu não preciso depender do meu marido, não preciso pedir dinheiro para ele, para eu investir em alguma coisa que eu precise para o meu trabalho, e dessa forma eu vou ter a independência que eu tanto desejo. É isso que eu tenho pensado. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou trabalhando nos meus sonhos e eu quero te incentivar também, não importa a idade que você esteja, não importa a fase da vida que você está. E eu descobri, ou pelo menos fez sentido para mim, pensar que a menopausa que hoje eu estou não é algo que é uma decadência, pelo contrário, é menos pausa, ou seja, você continua no seu processo cada vez mais viva, mais leve, porque agora você tem outros objetivos, outras prioridades, outros compromissos e aquilo que antes era um pouco pesado porque você tinha uma rotina intensa de trabalho, filho, família, uma série de coisas que você precisava, hoje você não tem, você está mais leve, você pode ter mais tranquilidade para realizar os seus sonhos. Então, menos pausa, como eu vou chamar agora, na verdade é para colocar todos aqueles planos, aqueles sonhos que eu tinha em ação, colocar em projetos para que eu consiga realizá-los. E eu não vou parar porque a vida está só começando. Eu tenho muito mais energia, muito mais saúde do que quando eu tinha 20 e poucos anos, por incrível que pareça. Eu devo isso tudo ao protocolo Mente Magra Sempre, eu devo isso também ao meu estilo de vida, não só saudável, mas de trabalhar a mentalidade. E eu estou muito feliz com essa fase de vida. E por isso que eu quero te incentivar. Se você está insatisfeita com alguma área da sua vida, vá em busca de conhecimento. Não pare no tempo, não abandone os seus projetos, porque nunca é tarde para começar. Pelo contrário, se você está até mais velha, é até melhor, porque você tem mais experiência, você tem mais paciência, você tem coisas que talvez você não tivesse lá atrás e que hoje você pode ter mais calma e mais tranquilidade para desenvolver. Por isso que eu acredito que é a melhor fase da vida. Eu estou muito feliz de estar nessa fase, porque hoje aquela ansiedade da juventude já não existe mais. Eu tenho muito mais capacidade para aprender coisas novas e mesmo que tenha os desafios, porque os compromissos da vida que nós temos como adulto é diferente quando você é mais jovem, mas mesmo assim isso não me impede de fazer aquilo que eu acredito e aquilo que eu sonho. Esse é meu incentivo para você. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você quer acompanhar a minha jornada e também para te motivar a fazer a sua própria jornada, já me segue aqui. Ativa ali o sininho para você receber as notificações sempre que o vídeo meu for pro ar. E eu vou ter o maior prazer de ter você aqui. Deixa aqui nos comentários alguma mensagem de incentivo, alguma coisa que você está vivendo, para a gente ter uma troca. Eu quero realmente criar uma comunidade onde a gente encontra pessoas com o mesmo objetivo, que é mudar, crescer, expandir. E tá ali no dia a dia, enfrentando os seus desafios diários e aprendendo todos os dias. E compartilhe com alguém, alguma amiga que também está na mesma jornada que você. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo.